Obrigado. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que tem sido o fio central de nossa abordagem dos pontos de fé. Opa, cliquei errado aqui. Dos pontos de fé da Igreja de Deus do sétimo dia. Começando a falar sobre o que tenho chamado de amarras. Aqui está errado, a palavra é amarras. Faltou um R aqui. E âncoras, que enfeixam e coordenam, correlacionando todos os nossos pontos de fé, não só os principais, os alicerces que já foram abordados anteriormente. Então, nós vamos começar hoje por aquilo que considero uma amarra inamovível. Aí está na tela o que nós vamos conversar hoje. Como todos aqui conhecem muito bem o hebraico e o grego, parece que está muito claro, né, do que vamos falar hoje, certo? Ou não? Conseguir identificar? Então, vamos falar um pouquinho numa outra língua. Vamos falar na língua portuguesa, porque nascemos, a maioria, pelo menos aqui, nasceu no Brasil, e essa é a língua que nós falamos por aqui. O tema de hoje, que está na tela aí, com palavras em hebraico e em grego, é o arrependimento. É sobre ele que nós vamos conversar hoje. E já gostaria de antecipar que é um tema muito longo e faremos, eu vou precisar do concurso do irmão cronarca ou do cronarca vicário, se o cronarca efetivo tiver de retirar-se da sala para repousar, para me dar um toque quando completarmos 1 hora de conversa, para não cansar ninguém, que esse tema vai longe. E ele é crucial para a nossa salvação. Então, nós não estaremos conversando aqui sobre algo que possa ser relevado. É algo que tem de ser exaltado e aprofundado, com todo o respeito devido. Então, vamos lá. Vamos começar, amados irmãos e amadas irmãs, ouvindo o apóstolo Pedro. O que ele tem a dizer a esse respeito? Para introduzirmos o assunto. Na sua segunda epístola, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele diz que Iá não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na prática, Pedro estava vinculando com esse verso magistral, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele estava vinculando o arrependimento à própria salvação. Não é possível salvação sem arrependimento. Agora, nós precisamos entender o que é isso. E essa é a finalidade de nossa conversa. Lá no original, assim chamado, eu tenho certas, digamos, certas apreensões a respeito, porque pode ser que esses escritos evangélicos tenham sido grafados em hebraico, mas a informação que nos chega é que os 4 evangelhos, a não ser o de Mateus, foram escritos primariamente em grego koiné. Então, pressupondo que isso seja verdade, no original, a palavra arrepender-se está grafada em grego como metanoian, ou seja, falando em português, a metanoia, que é, se nós formos pegar num dicionário da língua grega, a representação de uma grande transformação, uma grande mudança mais profunda, essencial, do pensamento ou de caráter. Essa é a palavra que aparece lá. Mas nós vamos ver aqui, ao longo de nossa conversa,
que arrependimento vai muito além do que simples mudança de pensamento ou de caráter. Isso é só um aspecto do arrependimento. Então, para nós entendermos o conceito, o que a Bíblia nos ensina e nos aponta como arrependimento, precisamos fazer uma pesquisa profunda, de preferência, é claro, dos textos originais, tanto no hebraico quanto no grego, que é chamado de original. Então, nós podemos, sim, dizer que, dentro da significância da palavra arrependimento, a acepção de mudança essencial de pensamento e caráter deve resultar em uma ação correspondente. Então, além da mudança essencial, tanto no pensamento quanto no caráter, é preciso que isso reverbere, que isso se transforme numa ação correspondente. Porque se a mudança ficar apenas em tese ou no abstrato, nada aconteceu. Então, o arrependimento tem de revelar um entendimento pessoal de cada um de nós e um aspecto moral fundamental para que nós possamos iniciar e depois manter um novo relacionamento com o sempiterno Iá. Ou seja, é uma palavra que transmite o sentido correto daquilo que nós devemos fazer diante do Altíssimo Deus. Quando nós nos revelamos como transgressores perante Ele, quando reconhecemos que perdidos estamos e precisamos de sua graça a fim de transformarmos a totalidade de nosso ser para tomarmos uma direção diferente daquela que nós vimos praticando. Então, algo precisa ficar muito claro para nós já nesse início de conversa. O arrependimento não pode ser, em definitivo, uma ação única, isolada. Ou seja, estou arrependido, não devia ter feito isso e tal. Isolado, não. Tem que ser algo habitual. Se minha mãe estivesse aqui, ela diria consuetudinário, a palavra de que ela gosta bastante. Então, deve ser algo que marque todos os nossos encontros com o Pai Celestial, já que nós, integrantes da igreja dele, nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus Hamashiach. E, nesse momento, vamos pedir a ele, nosso divino mestre, nosso rei, que está às portas, chegando para implantar o reino de justiça e paz, o que ele disse em Lucas 5,32. Diz o mestre: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olhem só o que o Senhor Jesus está falando. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Porque a situação do justo, como nós vamos ver ao longo da conversa, é um tanto quanto diferente. Então, enquanto pecadores, ainda não justificados, somos chamados pelo Senhor Jesus a nos arrependermos. E em Mateus 3,10, existe uma descrição fundamental para nós estruturarmos o entendimento e o posicionamento existencial diante dessa questão do arrependimento. O arrependimento pode dar frutos? Vamos ver o que Mateus, no evangelho que escreveu, nos ensina. No capítulo 3, verso 10. Os frutos, diz Mateus, dignos de arrependimento, só surgem quando Deus cria um novo homem, no qual habita a justiça. Para aqueles que produzem maus frutos, resta a horrível expectação de estar prestes a ser cortado
e lançado no fogo, pois já está posto o machado à raiz das árvores. E, logo no verso seguinte, Mateus coloca ênfase na pregação de João, o Batista, quando ele fala: batizo-vos com água para arrependimento. Bem-vos batizos com. Não está claro para mim se a preposição é com ou se é em, mas isso não é o momento para nós discutirmos. O fato é que com água, o batismo está ligado à água. Então, bem vos batizo com água ou em água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso é do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele batizar-vos-á com ou em o Santo Espírito e com o fogo. Então, observem que isso já foi declarado de maneira enfática antes mesmo de nós termos o ministério do Senhor Jesus ser completado. Então, essa mensagem de arrependimento proclamada pelo Batista João, na verdade, era uma mensagem que conclamava o povo a uma mudança radical e profunda em suas concepções. Mas aí é o seguinte: como é que os ouvintes de João entendiam isso? Na sua maioria, evidentemente. Eles entendiam o seguinte, que havia a necessidade primária de mudarem os seus conceitos e aceitarem o Messias, que João chamava de proximidade do reino de Deus. Toda vez que ele dizia o reino de Deus está próximo, ele, na verdade, estava dizendo o Messias está próximo. E seria operada uma obra na própria natureza daquela pessoa que estava ouvindo a pregação de João, visto que o fruto, nós sabemos que é determinado pela árvore que o produz, e não o contrário. Não é o fruto que produz a árvore naquele momento, mas a árvore que produz o fruto. Então, o fruto digno de arrependimento não vem enquanto não nascer a árvore que possa produzi-lo. Porque a árvore que produz o fruto, como Deus disse em Gênesis, conforme sua espécie, cada uma dá o seu próprio fruto. Uma árvore não dá o fruto de outra. Então, essa mensagem que o Batista martelou a exaustão durante o seu ministério, mais tarde foi referendada pelo próprio Senhor Jesus, em João 3,7, quando o Mashiach diz o seguinte: é necessário para vós nascer de novo. Então, como é que nós vamos começar a entender isso aí? O fruto digno de arrependimento só é possível após o nascimento de uma semente incorruptível, que nós sabemos qual é. É a palavra de Deus. Então é preciso que essa palavra se entronize em nós, que nós passemos a expressá-la. Sem antes nascermos de Deus, nunca conseguiremos produzir fruto do arrependimento. Podemos até falar a palavra, mas o principal aqui é o fruto. Então, a nossa conduta não contém em si mesma os elementos que produzem frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos mudar a árvore que somos. Se não mudarmos a árvore, o fruto também não muda. O fruto continua mau. E aqui é preciso fazer um parêntese. Como é que era a conjuntura social, cultural, na época do Batista João? A gente sabe que o maior problema dos chamados religiosos daquela época era a crença que eles tinham em que, por serem descendentes de Abraão, já eram filhos de Deus. Por direito hereditário.
Então, na verdade, nós sabemos que somente aqueles que recebem a palavra e a incorporam, tendo aceitado, nascem da vontade de Deus. E aí sim, passam a produzir frutos segundo a sua espécie, ou seja, frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Então é preciso que nós tenhamos clareza sobre isso, que toda árvore má produz maus frutos. Toda árvore boa tende a produzir bons frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto mau, nem a árvore má pode dar bom fruto. Isso é fundamental. Aqueles que são nascidos de Deus são partícipes de sua natureza. Como Deus é luz, os nascidos dele também são. Eu diria, também somos. Quero crer que nós já estamos nesse conjunto, nessa árvore. Como Deus é todo bondade, os nascidos dele também são bons. Resumindo, nesse ponto aqui, quando uma semente, ou a semente, melhor dizendo, incorruptível germina no nosso coração, produz uma nova criatura. Seria um novo homem, uma nova árvore. E os nossos frutos passam a ser bons. Vamos voltar à palavra do próprio Senhor Jesus, orientando o nosso entendimento a respeito desse tema. Em Mateus 4,17, o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma frase que João Batista repetiu exaustivamente lá atrás. Aí vem a pergunta: sobre qual arrependimento o Senhor Jesus Hamashiach estava falando? Aqui nós vamos começar a aprofundar. A primeira ideia que vem, isso é natural, à nossa mente, quando se fala a palavra arrependimento, é de uma pessoa entristecida, com as mãos sobre a cabeça, dizendo: eu estou arrependido do que fiz, que peso na consciência, o que posso fazer para reparar meu erro? É mais ou menos assim que nós visualizamos a cena. Mas será que o Senhor Jesus Hamashiach estava anunciando esse tipo de arrependimento com base nesses parâmetros que eu acabei de falar aqui? Será que o arrependimento anunciado por João o Batista se apoiava na consciência e nos padrões éticos dos ouvintes? Vamos ver o que a Bíblia diz. Existe uma passagem que todos nós já lemos, pelo menos, imagino que sim, pelo menos mais de uma vez, do apedrejamento da mulher adúltera. Vamos ler só o verso 9 de João 8. Quando o Senhor Jesus fez a admoestação, lançou a questão de quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, o que aconteceu? Quando ouviram essas palavras veementes do Divino Mestre, redarguidos da consciência, saíram um a um, assim diz o apóstolo João, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando no local somente o Senhor Jesus e a mulher que estava no meio. Esse trecho bíblico é altamente significativo para a nossa conversa aqui. Por quê? A gente sabe que errar é algo constante na nossa vida. Nós somos incompletos, imperfeitos, frágeis, vulneráveis e falhos, por enquanto. Até que sejamos restaurados. Bom, não há nenhum ser humano. Evidentemente, quando eu falo nenhum ser humano, estamos fazendo a exclusão do Senhor Jesus Hamashiach. Evidentemente. Exceto ele, não há um ser humano que não tenha cometido um erro no decorrer da sua vida. De modo geral, isso
vale para mim, já aconteceu várias vezes, deve ter acontecido com vocês, não uma, mas diversas vezes. Quando nós percebemos um erro cometido, a nossa tendência é falarmos que estamos arrependidos. Assim que tomamos consciência disso. Provavelmente, não há nenhum ser humano que, de modo geral, não se arrependa do que fez de errado. Podemos, inclusive, nos arrependermos daquilo que não conseguimos fazer, quando no futuro constatamos que, se tivéssemos feito, teríamos tido um resultado melhor. O fato é que essa consciência diante dos erros cometidos tem pesos variados e sempre individuais e também culturais. Mas a nossa consciência está sempre acusando-nos de coisas erradas que fazemos, seja até uma decisão tomada. E se essa atitude nossa, esse erro cometido, for, por exemplo, vou usar a palavra pesada aqui, for um crime mais grave perante a sociedade, nós somos acusados pela consciência com um peso muito maior. Então, quando isso acontece, a gente erra. A consciência nos pesa, nos cobra. A primeira ação que se passa na nossa mente é quase automático. É como reparar o erro cometido. Então, voltemos lá para João, o Batista, quando ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele conclamava as pessoas que ali estavam para ouvi-lo a que se arrependessem. Mas, se nós analisarmos em detalhes o que a Bíblia nos fala sobre o ministério do Batista João, não está registrado lá que João apontou erro de quem quer que seja. Ele conclamava as pessoas a se arrependerem, mas ele não dizia de quê. Arrepender de quê? Ele não era específico, não era a missão dele, inclusive. Mas por que João não fez isso? Porque ele não estava ali querendo, precisando, nem querendo, e nem era a missão dele envolver-se com questões pessoais e sociais dos envolvidos ali, das pessoas ouvintes dele. Ou seja, o arrependimento que ele conclamava as pessoas a exercer, a executar, não tinha nenhuma relação com os erros cometidos no dia a dia. Por exemplo, desavenças pessoais, familiares, mentiras, invejas, disputas, inimizades. Eventualmente, uma coisa que era muito comum naquela época, né, e até hoje sonegação de impostos. Então, qual era o motivo dado, o motivo por João, pelo qual as pessoas deveriam arrepender-se? Ele foi muito claro: é chegado o reino dos céus. Esse é o motivo. Porque se você não se arrepender, caro ouvinte, você não entrará no reino dos céus, e o reino dos céus não entrará em você. Então, você ficará apartado do reino dos céus. Então, em momento algum, João se envolveu, mencionou, correlacionou arrependimento com a conduta das pessoas que ali estavam para ouvi-lo. Mas ele vinculava com a proximidade do reino dos céus. Leia-se, o ministério do Senhor Jesus Hamashia, que já estava lá. Então, o arrependimento, repetindo, estava correlacionado diretamente e exclusivamente com a iminência do reino dos céus, e não com erros que eventualmente os ouvintes tivessem cometido na sua vida cotidiana. Não é disso que João estava falando. Mateus, citando Isaías, explicita com muita clareza a missão de João Batista, em capítulo 3, verso 3. O que disse Mateus? O que escreveu Mateus? Vamos ver aqui.
porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Iá, endireitai suas veredas. Então, por causa dessa mensagem de João, as pessoas vinham, e ele batizou principalmente ao longo do Rio Jordão, vinham, confessavam os pecados e eram batizados para arrependimento. Porém, o profeta João observou que muitos, principalmente fariseus e saduceus, que também vinham ao batismo, ele, em determinado momento, como diz minha mãe, desceu a lenha, chamou essas pessoas de raça de víboras, em Mateus 3,7. E ele pergunta, quando ele chama essas pessoas de raça de víboras, ele pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem havia ensinado os fariseus e saduceus estava, no mínimo, equivocado, para não dizer outra coisa. João demonstrou que só é possível ficar livre da ira futura se o homem produzir os frutos decorrentes do arrependimento. Por isso ele dizia: produzi, pois, vós, frutos dignos de arrependimento. Os fariseus e saduceus estavam apegados àquele entendimento que já foi mencionado no início da nossa conversa aqui, de que estavam livres de uma eventual condenação eterna pelo simples fato de serem descendentes de Abraão. Nós somos o povo eleito, está resolvido, não precisamos de mais nada disso aqui. Porque lhes foi ensinado, e isso foi passado de geração em geração de forma equivocada. Algumas pessoas não entenderam dessa forma, evidentemente, mas eles, como chamados doutores da religião, guardiães ali, eles entendiam dessa maneira. Mas João continuou, no verso 9 de Mateus, a dizer: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, João deve ter mostrado uns calhaus de pedra lá para eles, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, qual é a diferença entre um fariseu e um saduceu e uma pedra? Se Deus decidir que aquela pedra ali pode se tornar filho de Abraão. Então, eles não tinham mérito nenhum em si mesmos, só pelo fato da descendência. E a mensagem era repetitiva: arrependei-vos. Mas os fariseus, quando chegavam lá para serem batizados por João, eles se declaravam arrependidos de quê? De alguma coisa. Sim. Por exemplo, de algum mal feito que tivessem praticado. Mas a frase de João, chamando-os de raça de víboras, nos dá uma pista para que a gente possa compreender a natureza do arrependimento real desses homens. Não era o arrependimento que Deus quer de nós, eram outros. Eram os arrependimentos pelos fardos pesados, principalmente, e difíceis de suportar, que a religião que eles seguiam impunha a todos eles. Ou seja, eles não faziam o que pregavam, ostentavam a aparência de justo diante dos homens e recorriam ao batismo de João para livrarem-se do peso na consciência, porque eram hipócritas e cheios de iniquidade. Em Mateus 23, nós vamos ver o seguinte: o Senhor Jesus falando à multidão e também aos seus discípulos. Então disse o Senhor Jesus: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e colocam-nos aos ombros dos homens. Eles, porém,
nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o fato de serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou seja, vaidade, soberba, exaltação pessoal. Então, o que João estava apregoando não é nada disso. Ele estava concitando as pessoas a arrepender-se de verdade, de maneira profunda, por estar próximo o reino dos céus. Ou seja, da mesma forma que é possível reconhecer a árvore pelos seus frutos, o arrependimento exigido é reconhecido pelos frutos que ele produz. É aí que está o ponto. Arrependimento tem de gerar frutos. Bom, então vamos continuar. Como é que João conseguia detectar, reconhecer que essas pessoas não produziam frutos dignos do arrependimento? Porque eles persistiam em dizer que estavam salvos em Abraão, pela genealogia, pela genética, pela herança. Ou seja, o fruto ao qual o apóstolo se refere provinha dos lábios. O fato de insistir em proclamar que eram filhos de Abraão constituía a evidência de que os escribas e fariseus não estavam verdadeiramente arrependidos no que tange ao reino dos céus. Era outra questão que estava ali sendo evidenciada. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o que as pessoas, de modo geral, isso vale para todos nós, em algum momento da nossa vida, mesmo agora, porque somos recheados de imperfeições e incompletudes, o que as pessoas professam é um fruto palpável, uma consequência, uma projeção do que cada um de nós traz no seu coração. Então, se alguém confessa o Mashiach como Senhor, como único Senhor, segundo diz a Escritura, não é de qualquer maneira, não, mas segundo diz a Escritura, estará produzindo um fruto de uma nova concepção. E nessa pessoa, ou nessa concepção, está a semente, que eu chamaria de incorruptível, por meio da qual todos que participarem dela nascerão de novo. Então, se a pessoa, por outro lado, continuar a proclamar, segundo a sua mente corrompida pela vaidade, pela altivez, seu fruto vai conter o veneno da serpente. Ou seja, essa pessoa vai anunciar um caminho tortuoso, deformado, deturpado, que conduz a uma direção oposta ao Altíssimo Deus. Por isso, Mateus nos revela o seguinte, no seu capítulo 3, verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu já falei esse verso aqui, estou repetindo porque faz um sentido no que a gente vai conversando daqui por diante. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele batizar-vos-á com ou no Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João era para o arrependimento, porque ele estava preparando a vereda que leva ao Altíssimo Deus, como pronunciado por Isaías.